Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Glória ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Ele, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu estou compartilhando várias mensagens do meu devocional e estou estudando o livro de Eclesiastes, meditando, porque a palavra de Deus diz em Josué, no capítulo 1, falando: medita nela de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. Então não é ler, é meditar. E eu vinha meditando e essa palavra me chamou muita atenção. A palavra dos votos de tolos, os votos não cumpridos. E Deus falava comigo dizendo que muitas, mas muitas são as almas. Deus me mostrava muitas almas. Crentes, sabe? Crentes, não crentes, crentes que fizeram votos com Deus, que falaram com Deus e depois não cumpriram. E estão vivendo normal na igreja, orando, buscando, como se nada tivesse acontecido. E elas nem sabem qual a causa de viver uma vida amarrada. Às vezes o pastor ora por elas, ora o fulano, ora o ciclano, e nada acontece. Ela jejua, ela busca, nada acontece. E a causa é porque ela tem votos não cumpridos. A maldição sobre a vida dela. Você acredita em maldição? Você acredita em maldição de pai, maldição de mãe? Porque a palavra de Deus diz, um dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Então, quando o pai e a mãe maldiçoam seu filho, a maldição acontece. E uma maldição vinda direta de Deus? Então alguém vai me perguntar: peraí, Deus amaldiçoa? Sim, Deus amaldiçoou Caim, lembra? Deus amaldiçoou Caim dizendo para ele que colocaria um sinal nele e ele seria maldito sobre a terra, mas não deixaria que ninguém o matasse. Deus, o próprio Senhor Jesus, ele libera uma palavra de maldição para aqueles que pegam no arado e olham para trás. Ele liberou uma palavra de maldição quando ele diz assim: maldito aquele que pega no arado e olha para trás. Então, quando, por exemplo, nós decidimos entregar a vida para Jesus e dizemos assim: agora eu vou fazer a obra, eu vou ser um obreiro, um pastor, um missionário, um apóstolo, um bispo. Senhor, recebe a minha vida, gasta a minha vida na tua obra. E depois nós recuamos. Meu irmão, não pense que você vai ser feliz, não. Tua casa vai ser destruída, vai ser queimada espiritualmente. Teu casamento, teus filhos vão se perder, tudo, porque a espada do Senhor virá contra ti. Foi assim que foi com Jonas. Jonas tinha uma aliança com Deus e quando ele resolveu não pagar o seu voto, o seu compromisso, o que aconteceu? O barco onde Jonas estava indo a pique, porque Jonas estava maldito. Então existe. Eu estou aqui para comprovar através da palavra. Então é melhor que você não faça voto do que faça um voto e não cumpra. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que mal fazem. E ele diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas tuas palavras. Não pensa, meu irmão, vou ficar orando a noite toda. Seja pouca a tua palavra. Meu Deus do céu. Versículo 3, ele diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavra nécia. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, ele diz. Cumpra. Melhor é que não votes do que votares e não cumpras. Olha o que ele diz. É melhor
tu não fazer voto do que votar e não cumprir. Quantas pessoas chegam diante de Deus e fazem orações, fazem promessas, fala coisa boba diante de Deus, guarda teu pé, guarda tua boca, toma cuidado com o que você vai falar. Eu vou dizer aqui que o próprio diabo, ele faz com que pessoas prometam a Deus para que elas não cumpram, porque Satanás sabe que no momento que ela não cumprir, há uma palavra liberada de Deus, essa pessoa será maldita e o diabo vai ganhar com isso. Lembra de Ananias e Safira? Eles fizeram na empolgação uma promessa, dizendo assim: nós vamos vender nossas terras e vamos doar todo o dinheiro, o valor, para a igreja do Senhor, para a obra. Por quê? Porque haviam muitos feito isso naquele tempo, muitos irmãos tinham feito isso e eles na empolgação fizeram. Mas quando eles venderam, que eles viram a grande quantidade de dinheiro, eles disseram: ah, não vamos dar tudo não, vamos dar só a metade. E levaram até Pedro, depositaram aos pés dos apóstolos, e Pedro, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou, porque há um Deus que revela, revelou para ele dizendo: olha, não, eles estão mentindo, não foi isso que eles me prometeram não. Eles estão te dando uma quantia alta, mas não é isso aí que eles me prometeram. Eles não estão cumprindo o voto deles. E Pedro disse assim: foi isso que você prometeu? Foi essa a quantia que você prometeu? E ele disse: sim, foi essa. E aí ele fala: meu irmão, por quê? Porque Satanás, olha como está cumprindo a palavra que eu estou falando aqui. Olha como está cumprindo. Por que deixar-te Satanás te instigar contra o Espírito Santo? Te instigar para mentir ao Espírito Santo. Você não está mentindo a homens, você está mentindo ao Espírito Santo. Eis os pés daqueles que te levarão. Você vai morrer. E ele caiu morto. Caiu morto. Então isso não é Antigo Testamento, isso é Novo. Está cheio de irmãos que não estão mortos fisicamente, estão mortos espiritualmente. A vida deles espiritual acabou. Já não se ouve. Deus já não ouve mais a oração deles. Tudo que eles fazem é em vão. Eles estão na igreja ali, sabe, mortos. Porque fizeram votos. E vou falar, tem muita igreja que até ajuda pessoas a fazer voto de tolo. Porque a igreja toda semana faz um voto. Toda semana faz um voto. E o povo quer ser abençoado, o povo fica fazendo voto. Fica fazendo voto ali, instigado pelo pastor, e a pessoa não consegue cumprir todos os votos. E aí aquela pessoa peca. Então eu até aconselho, pastora, toma cuidado, quando ficar fazendo um voto atrás do outro, levando o povo a fazer voto e o povo não consegue cumprir tudo. Ensina a palavra, guarda o pé, toma cuidado na hora de fazer um voto. Não diga para Deus: vou dar todo o meu salário e depois você não dá. Não diga para Deus: você é dizimista e depois eu não sou dizimista. Tem muita gente que fez voto: você é dizimista. Aí depois eu ouvi uma palavra dizendo assim: ah, mas não é obrigado a dar o dízimo. De fato, não é obrigado, mas agora você fez um voto. E agora? Ah, não é obrigado a dar oferta. De fato, mas agora você fez um voto. E não foi com um homem, não foi com a igreja, foi com o Senhor. Guarda o teu pé. Eu quero orar para que Deus quebre maldições. Eu quero dizer assim: peça perdão a Deus, se humilha. Se você fez algum voto e não cumpriu, peça perdão. Peça perdão. Te humilha, diga: Senhor, me perdoe, me livre disso. E eu nunca mais vou fazer votos de tolo, porque qualquer voto que eu fizer, eu vou pensar bem e vou cumprir. E existem aqueles votos que não podem deixar de ser cumpridos, igual o meu. Eu fiz um voto de pregar a palavra, e quando eu desisti, eu sofri um dano. Eu até pedi perdão para Deus, só que Deus me disse: só que o teu voto você precisa cumprir, é para sempre. Existem alguns votos que são para sempre, como o voto do casamento. Fazemos votos no casamento e depois que a gente se arrepende, porque talvez aconteceram brigas, eu não vou chegar lá e dizer assim: estou arrependido do voto que eu fiz, eu não quero mais casar. Não, é para sempre. Alguns votos são para sempre. Cumpra o teu voto.
E você que tem feito voto de tolo, não faça mais. Você que está numa igreja que faz voto toda semana, toma cuidado. Porque talvez esse pastor está te levando a pecar diante de Deus. E por isso que a tua vida está toda amarrada. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Pai, perdoa o teu povo. Perdoa o teu povo. Não leve em consideração, Senhor, a ignorância. Aqueles que fizeram um voto e não cumpriram. Tem misericórdia. Porque alguns ainda vão cumprir, outros perdoa. Perdoa-lhes as dívidas. Assim como eles perdoam a quem deve para eles. E aqueles que precisam cumprir seus votos, como de pregação, como voltar para o altar, como voltar para a obra, como lutar pelo casamento, que eles possam cumprir seus votos, cumpri-los e nunca mais se precipitarem, em nome de Jesus. Amém. Guarda essa palavra e receba em nome de Jesus. Compartilha com alguém que talvez esteja amarrado porque fez voto e não cumpriu. E tem recebido maldições, não é do diabo não, é direta do próprio Deus. Deus tenha misericórdia. Amém. Amém.